Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui para falarmos da Palavra de Deus. Eu gostaria de que você agora sintonizasse aqui comigo, que nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre oração e vamos falar sobre o seguinte, o tema é o que Jesus ensinou sobre a oração. Então vamos ver o que Jesus falou sobre a oração, a importância da oração, se nós temos, por exemplo, que pedir corretamente a Deus aquilo que nós precisamos, se tem algum tipo de oração que Deus não responde. E, na verdade, eu começo agora, antes da gente entrar na palavra de Deus, eu gostaria de dizer o seguinte, o que a oração não é? Pense comigo, o que a oração não é? Ela não é uma exigência. Você não faz uma oração exigindo alguma coisa de Deus, mas você faz uma oração pedindo, fazendo um pedido, clamando a Deus por algo que você precisa. Isso é oração. Então ela não é uma exigência que você faz. Ela é uma demonstração, na verdade, de confiança em Deus, né? Quando você pede algo para Deus. E, na verdade, contextualizando esse assunto, é assim, o Jesus Cristo, ele orava muito. Ele orava de madrugada, ele se retirava para orar. E assim como Jesus orava, imagina nós precisamos orar a todo instante. A palavra de Deus diz que nós precisamos orar e orar sem cessar. E se Jesus Cristo orava, então imagina nós, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu quero que você abra o seu coração e esteja aí preparado para poder receber esta palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos guiar nesta noite aqui, nesse estudo da palavra. Feche os seus olhos comigo onde você estiver aí na sua casa e ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Gostaríamos que todos os irmãos estivessem aqui presentes, mas devido aos problemas que todos nós sabemos que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país e no mundo todo, nós não podemos nos reunir ainda. Mas logo, logo isso vai passar e nós vamos poder vir à casa do nosso Deus e prestarmos a Ele um culto maravilhoso, alegre, e vamos poder nos rever, nos abraçarmos e nos confraternizarmos em breve. A nossa oração é para que isso aconteça logo. Mas você aí na sua casa agora que está orando comigo, abra o seu coração, porque Deus tem algo a falar com você nesta noite, assim como falou comigo quando eu estava preparando esse sermão. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com esta palavra de hoje. Então fica sintonizado aí, vamos junto comigo no estudo desse trecho que nós vamos ler agora há pouco. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo me use como instrumento nas suas mãos e que eu possa ser porta-voz dele aqui nesse momento, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Muito bem, nós vamos ler aqui um trecho em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja que versículo maravilhoso e uma indicação de que nós temos um Deus que está pronto a nos ouvir e quer nos abençoar. Eu vou ler de novo porque é um versículo só, para você gravar bem no seu coração esse versículo. Cheguemos, pois, com confiança. Tem algumas regras aqui. Você não pode chegar de qualquer jeito para Deus. Você vai chegar com confiança. Porque você vai pedir algo a Deus e você não vai pedir para qualquer um. Você vai pedir para o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz aquilo que eu não posso fazer, aquele que vai onde eu e você não podemos ir. Esse é no nome desse Deus que nós estamos orando. É esse Deus que nós estamos encaminhando a nossa oração. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. De quem? Desse nosso Deus, que nós confiamos e conhecemos, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse? É o tempo do momento que você está precisando do auxílio de Deus. Nós estamos passando um momento agora que todos nós precisamos estar mais conectados com Deus. Nós vamos ficar desesperados porque a gente conhece o nosso Deus e sabe que o deserto que a gente passa, ou seja, os problemas que a gente passa nessa vida, o deserto não é lugar de permanência.
mas é um lugar de passagem. E nós estamos passando por esse deserto, esses problemas que nós estamos passando no momento, é uma passagem. Daqui a pouco, aí acaba tudo isso e a gente vai seguir em frente e saber que Deus, e vamos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele esteve conosco no meio dessa tribulação, desse momento. E então nós vamos ser ajudados agora nesse tempo oportuno. A Bíblia fala que, a palavra de Deus fala, que a oração é uma demonstração de confiança em Deus. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E Deus também, parece, eu já escutei, você deve ter escutado isso também, que é o seguinte: mas para que eu preciso pedir algo para Deus se Deus ele sabe todas as coisas? Ele já sabe aquilo que eu preciso. Para que eu preciso pedir? Então, Deus sabe realmente o que é melhor para nós, mas Ele quer que a gente peça, que a gente se manifeste a Ele, que a gente se comunique com Ele, né, para a gente ter comunhão com Ele. Imagina se você, aqui nessa terra, um filho de repente deixa de falar com o pai. Entra em casa, não fala com o pai, vai dormir, não fala com o pai, levanta de manhã, não fala com o pai. Esse pai vai ficar triste porque o filho não se comunica com ele e está na mesma casa. Imagina agora a gente não termos comunhão com o nosso Deus. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. E Ele quer que você se comunique, que você tenha agora um relacionamento com Ele. E como é que a gente estabelece esse relacionamento? A gente estabelece esse relacionamento quando a gente quer falar com Ele, a gente ora, né? Ora a Ele, clama a Ele, pede aquilo que nós estamos necessitando, mas nós vamos ver agora, daqui a pouco, como é que a gente faz esse pedido para Deus. Não é simplesmente chegando e pedindo, mas tem aqui uma sequência que a gente vai rever hoje de como fazer uma oração que Deus realmente vai ouvir, né? E, na verdade, Romanos 12, 2 diz assim, ó: e não vos conformeis, outra versão diz assim, não se amoldem com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nessa outra versão pode dizer assim, do entendimento. Outra versão diz, pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, quando a gente pede algo para Deus, a vontade de Deus é melhor que a nossa. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e é perfeita. Então, veja bem, você pede algo para Deus e o nosso Deus nos surpreende, porque de repente Ele responde aquela oração que você fez, aquele pedido que você fez, mas Ele, na verdade, te proporciona algo a mais ainda, porque Ele sabe que o que você precisa, e como a bênção dele é boa, agradável e perfeita, então Ele acaba te surpreendendo e revelando coisas, de repente, que você nem tinha pedido, né? Certa vez, os discípulos fizeram um pedido a Jesus. Isso está em Lucas 11, versículo 1. Diz assim: e aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Esse apóstolo, esse discípulo, ele estava pedindo a Jesus, eles chegaram onde Jesus estava orando, Jesus não percebeu que eles tinham chegado, e eles ficaram, não quiseram incomodar o mestre, e começaram a ouvir, continuar ali, permanecendo perto, ouviam o que Jesus estava falando, como é que Jesus estava orando. E quando ele terminou a oração, um dos discípulos se dirige a ele e diz assim: ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. O apóstolo João, ele tinha, na verdade, João Batista tinha ensinado os seus apóstolos, né, os seus discípulos a orar. E agora esses discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. Em Lucas 11, você tem um modelo de oração resumida. Você tem essa oração resumida. Em Mateus capítulo 6, dos versos 9 em diante, você encontra a oração completa. E nós chamamos essa oração, e eu tenho certeza que você já sabe o nome dessa oração, né? O nome dessa oração é a oração do Pai Nosso, que todos conhecemos. Essa é uma oração modelo, e ela apresenta, na verdade, elementos que devem estar presentes em todas as nossas orações. Devemos nos aproximar de Deus com ações de graças, falar de nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e rogar por misericórdia. Pedir a Deus. João 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 16, 23 diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, eu vos digo em toda a verdade, se pedirdes ao Pai qualquer coisa, eu vou-la dará em meu nome. Então você ora a quem? Você ora a Deus, você ora ao Pai que está nos céus. Você começa uma oração se dirigindo a Deus que está nos céus. Mas você se dirige a Deus que está nos céus quando você vai orar, e você se dirige a Ele com que já vai orando diretamente a Deus. Não, você ora, você entra no trono da graça de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ver um trecho mais para frente, onde a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho para você chegar ao Pai. Não há outro caminho, não há outro intercessor. Eu recentemente estava numa cidade e li uma placa que estava na cidade, estava dizendo assim, a placa dizia assim, peça à mãe que o filho obedece. Então, na verdade, você vai ver o seguinte, que essa placa está dizendo algo que não é verdade. Peça à mãe que o filho obedece. Não, você pede a Deus em nome de Jesus. E o nosso Deus atende a sua oração. Nós, quando vamos orar, nós vamos entrar em oração, nós temos que seguir aqui o exemplo dessa oração modelo, que é o Pai Nosso. Em primeiro lugar, você vai falar dos primeiros, dos elementos espirituais, ou seja, você vai falar assim, a oração do Pai Nosso diz isso, venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração para que o reino de Deus seja implantado. Falamos das necessidades espirituais primeiro. Depois, a oração, seguindo a oração do Pai Nosso, o que ela diz? Ela diz assim, o Pai Nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora, você vê que a gente já está partindo para falar para Deus das nossas necessidades materiais. Nesse ponto da oração, tiramos uma lição muito importante. Qual que é essa lição? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não ensinou a gente a pedir o pão para toda semana, para todo mês. Né? Isso significa que nossa dependência, o que a gente tira agora de lição desse trecho da oração do Pai Nosso é o seguinte, isso significa que a nossa dependência de Deus é diária, ela é constante. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de hoje, o Senhor nos dá hoje. Né? Agora, e para amanhã? Para amanhã, pela fé, acreditamos que Ele também vai nos suprir e vai providenciar esse pão diário. Então, nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades diárias. O nosso Deus sabe de todas as coisas e sabe o que você precisa. Mas Ele quer comunhão, então, diária comigo e contigo. Aí depois, continuando na oração do Pai Nosso, diz assim, perdoa as nossas dívidas. A oração deve conter o quê? Confissão. Provérbios 28, 9, diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Todo dia, confissão. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Por que nós temos que, na nossa oração, confessarmos os nossos pecados a Deus? Porque todo dia nós pecamos. Quando pecamos, temos que confessar. Então, Ele perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Há uma condição para o perdão. Presta bem atenção nisso. Para sermos perdoados, temos que perdoar também. Como é que você vai pedir perdão para Deus se você não perdoa a quem você tem que perdoar? Continuando a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Oração por livramento todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir para que Deus nos livre de tentação. Então nós estamos pedindo a Ele livramento diário. Mas livra-nos do mal e aí termina. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, quais são as condições para que uma oração seja atendida? Mateus 6, versículos 5, 6, 7 e 8 diz assim, ó, quando orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas e as esquinas das ruas, para serem bem vistos pelos homens. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que te vê em secreto, que te vê em oculto, né? E aí ele vai atender você. Agora, qual que é, na verdade, essa crítica que foi feita aos judeus da época? Foi feita uma crítica por quê? Porque, na verdade, eles oravam orações assim, frases repetidas, mecânicas,
e não abrir o seu coração. Quando a gente for orar a Deus, nós temos que entrar na presença dele com o nosso coração aberto, contrito, arrependido e sabendo principalmente que nós temos confiança nele, né, demonstrando que nós confiamos nele, e pedir e abrir o nosso coração. Há quem diga que quando você abre o coração a Deus, é como se você estivesse abrindo ao seu melhor amigo, aquele amigo que você confia, que você confidencia algumas coisas a ele que acontecem na sua vida, e nós temos que abrir o nosso coração a Deus dessa forma, né? E orar a ele, fechar a porta do nosso quarto e orarmos a ele lá em secreto. Eu, por exemplo, e creio que de repente muitos de nós temos essa prática, por exemplo, eu oro com a minha esposa em casa, né? Mas eu tenho o meu momento de oração, sabe aquele particular seu com Deus? Você ora com a sua esposa, faz o seu culto com a sua esposa, mas você tem aquele momento que você vai orar, que você vai fazer os teus pedidos para Deus. Mas a gente faz assim, a gente ora junto e ora também separado, para a gente ter aquele momento especial e a sós com Deus. Muito bem. Eu quero falar agora, e quero refletir com você, o seguinte. Nós vamos falar sobre 7 condições para que uma oração seja atendida. E aí você pode estar perguntando assim, né? Alguém que nunca refletiu sobre esse assunto, pode perguntar, mas peraí, tem condição para a minha oração ser atendida? Será que existe mesmo? Eu não posso chegar e orar do meu jeito, orar de qualquer jeito, orar da minha forma, que eu sei? Existe uma forma, né, para mim orar e a minha oração ser atendida? A primeira condição está em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim, primeira condição, pedir. Está falando nesse versículo aqui de Mateus, pedir. Apresente a Deus a sua necessidade, ou seja, você vai pedir para Deus, né? Imagina alguém que está precisando de um emprego, está precisando de uma bênção de Deus. Vamos dar um exemplo do emprego. A pessoa está desempregada, já faz 1 ano, 2 anos que está desempregada, e ela fica aguardando que Deus entre com providência e abra uma porta de emprego para ela. Veja que interessante. De repente, essa pessoa nunca dobrou o joelho e pediu a Deus para que Deus pudesse entrar com providência, pedindo, Deus, eu preciso de um emprego, Deus. E pede com o coração aberto mesmo, e sabendo que Deus pode satisfazer os desejos do seu coração. Pede para ele, Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso cuidar da minha família. Abre uma porta de emprego para mim. Eu saio de manhã, eu distribuo currículo nas empresas por aí, eu faço a minha parte. Eu preciso agora que o Senhor intervenha e faça um milagre, que essa porta de emprego se abra. Mas ele nunca fez isso. Como é que agora alguém vai chegar na porta da pessoa e dizer para ele, bater na porta e falar assim, olha, você que está procurando um emprego? Né? Não vai ser assim que vai acontecer. Né? Então, nós temos que pedir a Deus, temos que verbalizar. Deus quer que você se comunique com Ele, que você se expresse e diga o que você quer dEle, o que você precisa dEle. A psicologia ensina isso, né? Falar é liberar. A psicologia fala disso. Quando a gente fala para Deus da nossa necessidade, a gente está demonstrando dependência, está demonstrando confiança naquele que pode todas as coisas. Né? Não há impossíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não há impossível para Deus, na verdade. Então, eu lembro que algumas pessoas que já me pediram oração, e já por várias vezes, aconteceu o seguinte, alguém me pede oração, Joacir, você ora por mim? E eu pergunto o que ele quer pedir para Deus, né? Para mim poder concordar com ele em oração e pedir para Deus. Bom, na verdade, quando a pessoa conta para mim o pedido dele, a vontade é de chorar. A vontade é de abraçar ele e ficar só chorando, porque a gente percebe que o problema é muito sério, o que ele está contando para você e o que ele precisa que aconteça na vida dele. Né? E eu ficava preocupado, né? Mas na verdade é o seguinte, já faz tempo que Deus, na verdade, colocou no meu coração algo que é o seguinte, você refletindo na palavra dele e dizendo e sabendo que ele é o Deus do impossível, e que ele faz aquilo que você não pode fazer, quando essa pessoa contou esse problema para mim, que era tão sério e que eu não sabia nem o que fazer, né, para resolver o problema dela, mas eu sabia de uma coisa, eu não podia fazer nada por ela, mas eu podia para resolver o problema dela, mas eu conhecia alguém poderoso, que já atuou na minha vida várias vezes e que respondeu minhas orações, que já fez milagres na minha vida, então eu conheço esse Deus, então eu vou apresentar
agora para esse Deus que vai fazer agora um milagre. Porque milagre, eu não faço milagre, né? Nós não podemos fazer milagre, não conseguimos fazer, na verdade, né? Mas o nosso Deus faz. Então a gente pede para Ele, e eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência e vai resolver aquele problema que é tão sério, né? Então, quando a gente pede para Deus com confiança, a gente está, na verdade, demonstrando dependência de Deus. Está dizendo, Deus, esse aqui eu não consigo fazer nada, mas o Senhor consegue. Está nas suas mãos e eu espero que o Senhor entre com providência de acordo com a sua vontade e resolva esse problema, né? A segunda condição para a sua oração ser respondida é algo interessante. A segunda condição está em Marcos capítulo 11, versículo 24. É crer. Então você pede a Deus aquilo que você precisa, mas você tem que crer. Porque imagina você fazer um pedido e você está lá, na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, né, que está pronto para responder a tua oração, mas você não crê. Você percebe que, na verdade, você pediu, mas você não tem fé. Você tem que crer, né? Então, Marcos 11, 24 diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebeste e tê-lo-eis. Então, olha a condição para a tua oração ser recebida e ser respondida, né? Você tem que pedir e você tem que crer. Ao apresentar o seu pedido a Deus, eu tenho que crer que Ele é poderoso para me atender. Oração que já... eu lembro aqui da história de uma menina que ela entrou numa campanha de oração porque onde ela morava estava uma seca muito grande. E estava todo mundo orando para que Deus providenciasse chuva para aquele lugar, pois as plantações estavam morrendo, estavam secando, e precisava chover para eles não perderem todas aquelas plantações. E essa menininha falou que entraria também nessa campanha de oração para que Deus providenciasse chuva. E um dia, ela apareceu na igreja dela com um guarda-chuva na mão. Só que ela apareceu com um guarda-chuva na mão, e aí um senhor perguntou para ela assim, puxa vida, por que você veio com um guarda-chuva? Você trouxe um guarda-chuva se o sol está brilhando, que não há nem sinal de chuva. E essa menina, muito assim, amável, de maneira amável, disse àquele senhor, olha, nós não estamos orando para chover? Então eu vim de guarda-chuva, porque a qualquer momento vai chover. Então, olha a fé dessa menina, né? Ela estava pedindo para chover, ela estava crendo que Deus tinha poder, na verdade, para trazer aquela chuva. Então ela já estava preparada, de guarda-chuva e tudo, né? E nós temos muito a aprender com esse exemplo dessa menina. Mas a terceira condição que você precisa refletir para que Deus, você precisa relembrar para que Deus ouça a sua oração. A terceira condição está em João capítulo 15, versículo 7. Diz assim, permanecer em Deus. João 15, 7 diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha só que interessante, que promessa maravilhosa. Se você permanecer em mim e nas minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Ele está falando tudo, ele não está falando alguma coisa, qualquer coisa, ou só uma coisa. Está pedindo tudo o que quiseres, né, que pedires, vos será feito, né? Agora, essa condição aqui, que ele está dizendo tudo, e eu estou falando que Deus responde a nossa oração, e estou falando sobre as condições para que Deus responda, a resposta da minha oração e da sua oração pode não ser aquilo que você está esperando, né? Você pede algo para Deus, eu peço algo para Deus, assim como um pai aqui terreno, por exemplo, eu sei o que é bom para o meu filho. Se o meu filho pede algo que eu sei que vai fazer mal para ele, não é para ele naquele momento, ele não tem idade para aquilo de repente, eu não vou dar. O nosso Pai Celestial também é assim. Se ele perceber que aquilo que você está pedindo não vai ser bênção na sua vida, ou não é para esse momento, tem que esperar um pouco, ele vai responder de acordo com a vontade dele. Então a resposta de Deus para a minha oração e para a sua oração pode ser 3 respostas. Ele pode responder a sua oração, né, atender o seu pedido, ele pode falar não, ou ele pode falar espere um pouco, né? Não é porque não é bom para você, e espere um pouco porque não é para esse momento, não é verdade? Então tem gente às vezes que recebe uma bênção de Deus, mas não é para aquele momento, então não vai ser bênção para ele naquele momento. Então o nosso Deus que sabe todas as coisas, sabe o momento
para te abençoar com aquilo que você está pedindo. E você precisa estar preparado para receber essa resposta de Deus, né? Você precisa estar preparado e feliz para receber um sim, mas precisa ficar feliz também se você responder um não ou um espere um pouco. Porque Ele sabe o que é melhor para você, então se Ele falar isso é porque Ele está fazendo a coisa correta para você. Amém? Muito bem. A quarta condição para que uma oração seja respondida: perdão. Marcos 11, versículo 25, 26, diz assim: e quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, ou perdoe as ofensas. Olha só que interessante. Perdão é terapêutico, né? É terapêutico. Perdão, quem perdoa recebe cura, na verdade. Então, como é que você vai pedir para que Deus te perdoe se você não perdoa? Então você perdoa e aí o nosso Deus te perdoa também. Então uma condição para que a nossa oração seja respondida é o perdão. Quinta condição. A quinta condição está em Mateus capítulo 26, versículo 42. Jesus disse assim, no capítulo 26, versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Quando foi que aconteceu isso? Jesus estava no Getsêmani orando, né? Você sabe dessa passagem. Ele orou uma vez, depois ele parou um pouco, depois ele foi orar a segunda vez. E na segunda vez, ele disse isso para o Pai. E orou dizendo o seguinte: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele estava falando de quê? Ele estava falando da morte dele na cruz. Ele estava dizendo: Pai, se pode passar de mim esse cálice, ou essa situação, esse momento, então tudo bem. Mas se não puder, seja feita a sua vontade. Então nós temos que orar a Deus, na verdade, sabendo que a vontade dele é que vai ser feita na nossa vida, né? Ele vai agir de acordo com a vontade dele. A sexta condição é uma condição também não tão interessante quanto as outras, né? A sexta condição é perseverar. Perseverar. Colossenses 4:2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então você precisa perseverar em oração. Você não pode orar só uma vez por algo que você precisa ou por alguém que você intercede, né? Eu tenho aqui um exemplo particular meu, o seguinte: minha mãe orou mais de 15 anos para que eu, que estava afastado do caminho do Senhor, né? Isso há muito tempo atrás, orou 15 anos para que eu voltasse para o caminho do Senhor, né? Você já pensou se a minha mãe desistisse, falasse assim, orasse um ano e falasse: esse meu filho não tem jeito não, eu vou parar de orar. Não, ela orou o segundo ano. Já pensou se ela parasse no segundo ano? Se ela parasse no terceiro, no quarto? Não sei, ela orou 15 anos. Eu já estou aqui com Jesus já faz muito tempo, né, caminhando com Ele, feliz por estar caminhando com Ele, por ter Ele como Salvador da minha vida, né, por cumprir os seus mandamentos e junto com a minha família. Mas perseverar em oração, tem um outro exemplo também interessante, que você vai lembrar dessa parábola, uma parábola contada por Jesus da viúva importuna. Tinha uma viúva, lá no tempo passado, essa viúva tinha o seguinte: foi julgada uma causa dela, ela tinha perdido o marido, o marido tinha morrido, e ela tinha uma causa na justiça. E essa causa foi julgada, e ela não ganhou essa causa. E queriam levar lá os bens dela, levar os seus filhos como pagamento disso, e ela chegava e parava sempre onde o juiz passava, o juiz que ela queria que julgasse a causa, e dizia: olha, julga a minha causa, foi injusto o que aconteceu comigo. E ela, toda vez, ela estava lá importunando aquele juiz. Um dia aquele juiz, diz a palavra de Deus, que aquela mulher importunava ele, e ele chegou um dia e falou assim: eu vou julgar o caso dessa senhora, né, dessa mulher. E ele julgou, e aquela mulher ficou feliz, porque aí a causa foi ganha por ela. Então, nós temos que perseverar em oração. Nós não podemos achar que, se Deus não respondeu hoje, né, Ele vai responder amanhã. Se não foi amanhã, pode ser que seja no dia seguinte. Deus tem o seu tempo. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos atenda naquele momento que nós estamos pedindo. E muitas vezes nós temos que ter paciência, nós temos que perseverar e saber que nós colocamos na mão de Deus o nosso pedido e Ele vai nos atender na hora certa. Então não vamos deixar de perseverar em oração, não. A sétima condição
João 14, 13 diz assim, ó, pedir em nome de Jesus. Diz assim João 14, 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, tudo que nós formos pedir a Deus, nós vamos pedir em nome de Jesus. Então você vai fazer um pedido por alguém, vai fazer um pedido por você, você diz, meu Deus, eu gostaria de pedir algo para o Senhor. Aí você abre o seu coração, pede o que você precisa para Deus, o que você está necessitando naquele momento, fala das suas necessidades, abre o seu coração e aí você, no final, fecha essa oração dizendo assim, eu oro ao Senhor em nome de Jesus. E você sela com o nome de Jesus, que é o nosso intercessor junto ao Pai. Então nós não podemos nos esquecer que nós temos que fazer as nossas petições ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós temos que falar com Deus todos os dias. Então eu gostaria que você pensasse agora comigo e raciocinasse comigo numa conclusão que nós vamos fazer disso que nós estamos falando agora nesta noite, né, da oração. Nós falamos que a oração é importante, nós temos um Deus para quem nós podemos pedir aquilo que nós acreditamos que nós não podemos fazer, Ele pode, né? Nós temos que saber que o que depender de nós podemos fazer, mas aquilo que depende de Deus, só Ele pode. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele chegou lá para ressuscitar Lázaro e ele disse assim para o povo que estava ali, para a família, e disse assim, retirai a pedra. E aí alguém deve ter ido lá e deve ter removido aquela pedra. Pensa comigo, se Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro, ele não tinha poder também para chegar e falar para aquela pedra rolar sozinha e sair da porta do túmulo sozinha? Eu quero crer que sim, né? Mas ele pediu para alguém tirar a pedra. Então isso me ensina, e eu quero que também você reflita sobre isso, que é o seguinte, aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. O que Deus tem que fazer, vamos acreditar que Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para nós e que Ele pode fazer. Mas se você tiver que tomar uma ação, você pede sabedoria para Deus e faz a sua parte. Eu falei aqui do emprego, né? Se você não levar currículo nas empresas e deixar os currículos ou entregar nas empresas que recrutam pessoas, né? Que faz recrutamento, como é que você vai esperar que o emprego venha para você? Então você faz a sua parte e espera que Deus faça a dele. Mas você então tem que fazer a sua parte. Então fale com Deus todos os dias, tenha relacionamento com Ele permanentemente. Deus não quer reter, pense nisso, Deus não quer reter nenhuma bênção nos céus que seja para você. Ele está aguardando você pedir. E se for para você a bênção, se for bênção para você, se for da vontade dele, ele vai te abençoar com aquela bênção que você pediu e que ele tem lá para te disponibilizar para você. Eu te desafio a fazer isso, na verdade, falar com Deus. Estabeleça uma rotina diária para você conversar com Deus, né? Faça isso. Olha só, você sair de casa de manhã sem falar com Deus, sem orar a Deus, sem ler um texto da Bíblia, você está se arriscando muito. Eu faço agora um desafio a você, para você experimentar como o seu dia e seus afazeres irão ser realizados de maneira muito mais tranquila, se você, logo nas primeiras horas da manhã, você falar com Deus e colocar a tua vida, o teu dia, os teus afazeres nas mãos de Deus. Olha, eu tenho experiência disso. Eu já saí, faz tempo que isso não acontece, né? Já faz tempo que eu uso, que eu pratico isso. Eu criei o hábito de orar a Deus e de fazer o meu devocional logo cedo, antes de fazer minhas coisas, eu e minha esposa. Mas eu já fiz isso no passado, de sair sem falar com Deus, porque estava com pressa, porque estava atrasado, e muitas vezes as coisas que eu ia fazer ficava atrapalhada, ficava enroscada, demorava para resolver, e quando você entrega o seu dia ao Senhor, reflete sobre a sua palavra, medita na sua palavra, ora e pede a graça dEle, e pede a intervenção dEle na sua vida e naquilo que você vai fazer, olha, faça esse teste e depois você testemunhe, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Você vai ver que o seu dia vai ser um dia realmente abençoado por Deus. Amém? Faça isso, você que nunca fez. Porque a maioria das pessoas sai assim, sai para trabalhar, não tem tempo, já sai atrasado, e então não tem tempo para falar com Deus. Ou fala com Deus quando está já no carro, mas tire esse tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Levanta um pouquinho mais cedo e faça isso.
Entrega o seu dia ao Senhor, reflita sobre a sua palavra, né? Faça isso com a tua esposa, faça isso com os teus filhos, né? Se eles estiverem vivendo com você, e faça isso. E a sua vida vai ser diferente, você vai ver. Você vai testemunhar em breve o que Deus vai fazer na sua vida. Muito bem. Você vai experimentar isso e depois você conta para nós, tá? Como é que foi. Tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa você ter essa comunhão com Deus. Você ter essa comunhão diária com Deus, né? Não é você ter uma comunhão um dia e no outro dia não. Mas todos os dias da sua vida, coloque prioridade na sua vida. Prioridade primeiro, Deus. A palavra de Deus, eu termino assim. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro as coisas do reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, veja bem, Deus está falando para a gente priorizar as coisas dele e as demais coisas serão acrescentadas. Nós dependemos dele. O mundo espiritual existe, né? As coisas aqui no mundo aqui material, elas acontecem primeiro no mundo espiritual. O mundo espiritual rege esse mundo material. Então, prioriza então o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, essas demais coisas são as coisas que você vai fazer no dia a dia. Se você priorizou o reino de Deus, essas coisas vão caminhar de maneiras mais fáceis e você vai ser abençoada. E mais uma dica também, de repente muitas pessoas fazem isso, né, que está nos ouvindo nessa noite, está nos assistindo, mas se tem alguém que não faz, eu recomendo que você faça. Eu tenho esse caderninho aqui que eu comprei, que é pequenininho, e eu tenho aqui, as pessoas pedem oração e eu coloco o nome delas aqui. Tem vários nomes aqui, e eu oro nominalmente junto com a Soraya por todos os nomes que estão aqui, né? Esses dias até coloquei uns nomes aqui, e aí tinha 28 nomes. Depois ela colocou mais um pouco, então o que eu faço? Eu oro pela metade e ela ora pela metade, né? Mas a gente ora todos os dias pelos nomes que estão aqui, daquelas pessoas que confiaram para que a gente orasse por elas. Só que quando essas pessoas pediu para que a gente orasse, nós estamos orando assim, ó. Elas estão orando também, nós estamos unindo a nossa fé com a fé que ela tem e estamos orando com ela e concordando com o pedido dela, concordando que realmente a bênção vai acontecer. Então, faça isso, né? Vamos orar uns pelos outros e aí o nosso Deus se agrada e a oração de um justo tem muito efeito, né? Então, a oração de concordância, nós estamos orando aqui por essas pessoas, concordando, né, que Deus pode abençoá-las. Então, vamos orar um pelos outros enquanto a gente estiver vivendo nessa terra e a nossa maior esperança é Jesus voltar e nos levar para morar com Ele, né? Mas enquanto a gente estiver vivendo aqui, vamos estar unidos em oração e sabendo que o nosso Deus está pronto para ouvir, para escutar as nossas orações e para atender a cada uma delas, né? Então, eu queria aqui desejar uma boa noite para você e que você possa estar feliz aí na sua casa, com os seus familiares, e que você possa estar firme aí no Senhor, que a sua fé esteja sempre aumentada, que a sua fé não tenha esmorecido porque você está longe aqui do templo, porque você está reunido aí na sua casa, através das mídias sociais, mas estamos juntos. Então vamos, nesse momento, fazer uma oração para terminar? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui. Pai querido, refletimos aqui sobre oração, e sem oração realmente não dá. Nós temos que orar todos os dias ao Senhor, porque através da oração nós mantemos a nossa comunhão e o nosso relacionamento diário com o Senhor, Pai querido. Então, e o Senhor se agrada disso, que nós possamos falar com o Senhor todos os dias, que nós possamos fazer os nossos pedidos, mas antes de fazer os nossos pedidos, nós sempre vamos te agradecer e vamos te louvar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo Deus Todo-Poderoso que o Senhor é, por um dia ter nos acolhido, por ter nos escolhido, porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi um dia o Senhor que escolheu, e escolheu inclusive morrer por nós para nos dar vida em abundância. Pai querido, esse Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, Pai querido, nós temos que ter comunhão contigo, então que nós possamos não esquecer de ter essa comunhão diária com o Senhor, para que nós sejamos abençoados e possamos também ser bênção na vida daqueles que precisam ouvir sobre o seu plano de salvação. Fica com todos agora que estão nos vendo nesse momento e que dê uma boa noite em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.